Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Basicamente, ouvi recentemente o caso de um boxeador que faleceu e morreu numa casa de atendimento, num asilo. Perfeito, ele sofreu de umas demências e faleceu. Temos o caso de um sambista, igualmente, que aconteceu? Ele ficou internado, não sei quando você está vendo, mas basicamente está internado até o momento. E basicamente as pessoas que conviviam com ele foram viver suas vidas, certo? Ao invés de ficar se compadecendo com uma pessoa que nem tá tendo estímulos, tá? A pessoa diz, por exemplo, que ela foi estimulada, mas bobagem, tá? Foi algo fisiológico, entendeu? E também houve dois casos também que repercutiram. Um que foi um homem compositor também, né, irmão de uma cantora, que estava numa doença terminal e decidiu pagar pela eutanásia, né, certo? E foi pra Suíça, né, curtiu os Alpes e comeu um chocolate suíço enquanto ele morria, né? Deve ter comido um Toblerone. Tá, bom, parando com a piadinha sem graça. É basicamente uma discussão meio boba, eu acho que assim. Porque o que acontece é... essa pessoa que tá doente, né? Tá lá, realmente, de fato, é o amontoado de células, tá? Quando se fala. E aí só uma coisa voltando também, aproveitando, me lembrei disso. Que engata também. Uma moça, ela postou uma foto dela com uma amiga, uma foto dela sorrindo com uma amiga doente, depois ela chorando, né, com o túmulo dela, e todo mundo veio criticar ela. O que tudo isso tem em comum? Quem tá lá, respirando ou não, ou até seja um amontoado de células, ou seja um amontoado ou um punhado de cinzas, como foi o caso desse compositor, que praticou a eutanásia né? Então o que acontece? Basicamente é isso, tá? O compositor sambista que tá lá, ele não vai mais compor música, ele não vai dar amor nem receber amor, tá? É isso, não vai. Certo, que nem a mulher disse que contou coisa e tal e viu que ele ejaculou, mas pode ser uma poluição. Basicamente, quando o cara, normalmente jovens param de se praticar o onanismo, né? E basicamente o negócio sai sozinho, né? Bom, enfim, certo? Então é isso, basicamente tá tendo reações fisiológicas. E aí é quando se fica discutindo debates inúteis, tá? Por quê? Bom, tem gente que acha desnecessário, por exemplo, postar a foto de alguém falecido. Mesmo que seja para homenagear ela. Só que aí a gente pensa, onde está a vida e o amontoado de células? Por exemplo, aquele homem a pessoa que estava tanto no asilo quanto no entubado, né? Bom, basicamente estão respirando, mas não são as pessoas, elas não abraçam, elas não, sei lá, fazem umas declarações, basicamente estão recebendo os cuidados necessários para a manutenção da vida delas.
estão respirando, se alimentando, urinando e defecando e ejaculando. Em alguns casos, se for mulher, tá menstruando. Os cabelos estão crescendo e precisando ser apagados, os pelos também, se acharem importante, barbas, pelos no sovaco, o suor também, se tiver num ambiente quente, vai ser mal cheiroso, dependendo, né, também, se fizer o trabalho bem feito, nem tanto. Enfim, é isso. Temos um punhado de células. Só que o que acontece? A gente pensa, se deixar lá uma pessoa que não é qualificada, dizem, e ela for viver sua vida, é abandono. É abandono. Claro, é o sambista e tudo mais que tá lá entubado e a mulher foi viver sua vida. Ou então o ex-pugilista ganhou muito dinheiro e tá lá. Mas ele não. O que ele vai fazer? O dinheiro que ele gastou tá pra parte, né? Claro. Tá lá pra quê? Pra ele ficar numa máquina, respirando. E nem deve estar sabendo disso. Talvez não tenha uma consciência a mais. Entendeu? E já a pessoa que tirou a foto com o falecido, né? Com o falecido, e tem ali também um amontoado de células. No caso até se decompondo, ou talvez embalsamadas. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Igualmente, da mesma forma, vieram reações indignadas dizendo que aquilo lá. Por quê? Porque a gente separou a morte, criou uma ciranda de vida, né? Uma ciranda e basicamente a gente desritualizou a morte. E aí o que acontece? Basicamente, eu não vou fazer juízo de valor aqui, tá? Mas morrer se tornou uma condição sanitária. E foi. Tanto que é por isso que se não tem mais. O cemitério tem uma capela ecumênica. Basicamente tem uma cruz e segue o jogo. Entendeu? Obviamente vão achar que, certo, se por exemplo pegarem um suicida e enterrarem numa escada, ou até enterrarem ele de pé, vão achar que a pessoa ingeriu fezes. Não faz sentido. Entendeu? Só que aquele corpo, aquele amontoado de células tem um valor para alguém. Entendeu? Então estamos discutindo valores. A gente pensa tudo isso e que a vida e tudo mais, tudo, por aí vai. É que nem, por exemplo, os japoneses tiveram um ex-primeiro-ministro assassinado. Aí deram ele foi queimado, né? Que é o ritual japonês. Ele foi queimado e que foi teve a despedida para a família e depois fizeram um cerimonial público com uma jarra. Isso acontece no Brasil, tá? Com as cinzas dele, né? Um pote e tudo mais. E bom, teve gente que achou que era um desperdício de dinheiro público, certo? Então eu digo isso e repito que é o seguinte. Parem de cuidar, ficar julgando os outros, tá? Certo? Apesar de ser público e que quem é público tem que se submeter e aceitar os tapas, dar a cara a tapa e receber eles, né? Realmente é uma questão de gosto, certo? Se for uma concepção natural ou a morte natural, entendeu? Onde começa e onde termina a vida. Porque assim, eu posso te dizer, aquele cantor, aquele músico que está entubado, ou o ex-pugilista, não vai bater em alguém. Ele não vai nem falar coisas engraçadas, né? Porque ele tinha problemas de dicção e também um vocabulário pequeno. Ele basicamente vai fazer isso. Ele vai basicamente repetir, se for contrariado, ficar agressivo e tudo mais. Certo? De fato, todo, independente de quem for, seja um punhado de cinzas, células que estão recebendo oxigênio e alimento e soltando o resto dos nutrientes, e então de fato não muda, certo?
para elas. Posso te dizer, o coração tá batendo, o oxigênio tá entrando, mas a mente, aquela pessoa que a gente amou tanto, já foi. Por mais que o corpo físico dela tá, o que foi é uma memória. A gente pode tornar parte do engajamento das nossas vidas manter essa pessoa viva, a pessoa viva, porque é importante, assim como quando tirou foto. As fotos vitorianas pós-mortem, ninguém julga. Por quê? Porque era caro. Hoje a gente tira com o celular 300 fotos, certo? Elvis, por exemplo, é o ser humano mais fotografado do mundo. Hoje, agora, o Cristiano Ronaldo tentou bater o recorde do The Rock em mais selfies num minuto. Com 107, se não me engano, ele conseguiu, não foi perfeito. Então, o que acontece? Seja um punhado de células, ou seja, uma pessoa especial, é uma questão de gosto, mas o fato está lá. Quem seja estendendo a vida no respirador ou entregando para alguém que sabe fazer o cuidado para manter ela respirando e o coração batendo, ou seja, se auto-exterminando, é uma questão de gosto. Uma questão de gosto, tá? E a gente não pode se meter. Agora, assim, se achar superior, se achar certo, não faz. Entendeu? A gente pode pensar realmente que nisso. A gente pensar que um cadáver é uma sujidade ou então que é uma pessoa especial. Mas basicamente, não importa. No final, todo mundo vai terminar lá. E o que vai sobrar é o quê? A memória. Como, por exemplo, o Noel Rosa. Dando um exemplo bobo. Quando em 2007 fez 70 anos da música e o negócio caducou, todo mundo começou a gravar com que roupa, fizeram uma estátua dele, não uma, mas várias até, principalmente pelo Rio de Janeiro. E é isso que nós temos dele. Todo mundo lembra do parto a fórceps, que deixou o rosto dele deformado, todo mundo lembra que ele fez de tirar o samba do morro e pôr no público e gravar. Todo mundo lembra que ele morreu jovem, né, com 27 anos. E todo mundo lembra das composições dele. Mas, como eu digo, ninguém se importou. Não importou se foi embalsamado, queimado ou onde estão os restos dele. Tirando aqui no YouTube os canais que mostram essas curiosidades. E é uma curiosidade. Seja feliz e obrigado.